Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui hoje para passar para vocês o conteúdo de poríferos e quinidários. A gente está incluindo agora o início do estudo do reino animal, né? A gente está entrando agora no estudo da zoologia, estudo dos animais, e aí a gente faz esse estudo dentro de uma escala evolutiva. Então a gente sempre vai ver primeiro os animais de organização mais simples, para depois ir vendo como que essas características vão se tornando cada vez um pouquinho mais complexas, tá? Então a gente faz esse estudo começando por poríferos e quinidários. Vocês vão ver que tem coisas nos quinidários que já não tem nos poríferos, e a ideia é exatamente essa: cada filo que a gente estuda, eles vão ficando um pouquinho mais complexos, mas sempre com uma característica semelhante, embora um pouco mais derivada, daquele anterior que a gente estudou. Tudo bem? Vamos lá, gente? A gente começa pelo filo poríferos, as características gerais, né? A última aula que eu tinha dado para vocês, uma aula online, foi sobre os critérios de classificação do reino animal. Esses critérios de classificação eu falei para vocês que era importante a gente poder saber, porque eles iam se repetir em todos os filos como característica geral daquele filo. Então, para começar aqui, os poríferos são aneuromiários, parazoários, simetria radial ou então assimétricos. Ah, professora, eu já não lembro mais nada disso. Os aneuromiários, esse A é de negativa, isso quer dizer que eles não possuem sistema nervoso ligado com o sistema muscular, nem tecido, nem células direito nervosas ligadas com células musculares, certo? Por isso eles são caracterizados como aneuromiários. Parazoários é o único subfilo. Os únicos do subfilo parazoário são esses poríferos, todos os outros vão ser metazoários. Simetria radial, então a gente consegue fazer um plano de corte como se fosse uma pizza, todos os lados vão ser iguais. Ou assimétricos, aí cada lado vai ser de um jeitinho, não vai ter uma simetria certa. Todos eles são aquáticos, de maioria marinha, do mar, e uma família dulcícola, que é essa aqui, Demospongiae, tá? Essa família dulcícola, ela é de água doce, vive em rios no caso, certo? O corpo dele tem poros, por isso do nome poríferos pro filo, né? Então nessa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue ver bem nítido esses poros, e eles não possuem órgãos nem sistemas, até por isso não dá para eles terem essa característica de sistema nervoso e muscular, tudo bem? A estrutura morfológica deles, eles se dividem inclusive dessa forma, e aqui a gente tem inclusive as 3 classes de poríferos. Cada classe vai ter uma morfologia de estrutura do corpo diferente, tá? A gente vai ter o ascon, o sicon e o leucon. São essas 3 estruturas morfológicas, dá para perceber que um é um pouquinho mais diferenciado do que o outro, mas a característica geral, para os 3, a água sempre vai entrar pelo poro, vai passar pelo átrio, uma cavidade interna, né, centralizada deles, e vai sair pela abertura maior, que é o ósculo. Então, em qualquer uma das três formas que a gente esteja falando, a água sempre vai seguir essa ordem. Entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Na imagem aqui, dá pra gente ver bem esse ósculo, né? Esse espaço maior em cima. Os poros são esses aqui, em volta. O átrio é a estrutura interna, inteira, né? E o ósculo a saída de cima, tudo bem? Essas estruturas morfológicas, as 3, elas vão possuir como célula principal os coanócitos, que são células flageladas, que vão balançar o flagelinho, movimentar a água, e assim aquela esponja vai conseguir filtrar a água. Portanto, a gente pode dizer que os poríferos são seres filtradores. Eles pegam os micro-organismos que estão na água a partir dessa filtração promovida pelo batimento dos flagelos dos coanócitos. Beleza? Dentro da fisiologia, a forma que funciona o corpo deles.
nós temos uma digestão intracelular, já que a gente não tem sistema digestório, não dá para essa digestão acontecer dentro do sistema, né? Já que a gente não tem nem órgãos nos poríferos ainda, a digestão vai acontecer dentro de cada uma das células, certo? A partir da filtração que é feita pelos coanócitos que eu acabei de falar. A excreção é feita a partir dos coanócitos também. Então, os coanócitos vão bater os flagelinhos, vão filtrar a água, vão passar esses micro-organismos para cada uma das células que compõem o corpo daquela esponja. Ela vai fazer a metabolização daquele micro-organismo. O que restar de metabolização é resíduo de excreção. E aí vai voltar, e aí os coanócitos também vão fazer essa liberação para a água de volta. Tudo bem? As trocas gasosas são feitas por difusão. A gente obviamente não tem um sistema respiratório, a gente não tem pulmões ou um sistema mais diferenciado para respiração, certo? Então, cada uma das células vão fazer difusão de gases entre a água, certo? Entre a célula e a água. Então, vão fazer troca de gases entre oxigênio e gás carbônico, cada uma das células. É isso que é a difusão. Tudo bem? E ainda nós temos os miócitos ao redor dos poros para fechá-los e abri-los. Essa é a única forma que os poríferos têm de controlar um pouquinho mais a quantidade de água que está entrando, certo? Se o miócito contrai um pouquinho, a célula apenas que tem essa capacidade de contração, tá? Não é um músculo, nada disso. É só a célula, que célula por célula vai ter uma capacidadezinha pequena de contrair um pouco. Isso vai fazer com que o poro feche um pouquinho, isso aumenta a pressão da água que tá entrando. E aí facilita para o coanócito poder fazer a filtração daquela água a partir do batimento dos flagelos, certo? Aqui a gente tem o desenho desse flagelo, do coanócito, né, com o flagelinho dele, a estrutura de uma esponja do tipo Ascon. O batimento do flagelo promove a circulação da água, que é o que eu tinha falado para vocês. Então aqui em relação à água entrando por esses poros nas laterais, passando pelo átrio no meio e saindo pelo ósculo, saída da água, certo? Aqui a gente tem o formato das espículas, que eu ainda vou falar para vocês um pouquinho mais, tudo bem? Só porque eu acho que não deu para ver muito bem essa imagem aí, essas partezinhas escritas. Aqui a gente tem uma estrutura com os tipos de células, né? Então a gente tem aqui o coanócito, a célula que eu falei que é a flagelada, certo? Que vai fazer basicamente a digestão, mas também vai servir para excreção. Esse pinacócito que vai servir para revestimento, então a parte externa do porífero vai ser composto desse tipo de célula. Os porócitos vão permitir a entrada de água, são eles que ficam em volta do buraquinho do poro para compor aquele poro, certo? A espícula, ela é formada a partir de uma célula chamada escleroblasto, né? Que vai dar a sustentação do corpo daquela esponja do mar. E aí, inclusive, essa composição pode ser mineral ou pode ser orgânica, depende de qual espécie a gente estiver falando, tá? Se for uma composição mineral, mesmo se aquela esponja morrer, aquela estrutura vai permanecer ali, tudo bem? E aí a gente tem ainda um outro tipo celular, que é o miócito, que eu tinha falado para vocês, com a capacidade de contração na região do ósculo também, tá? Ele faz essa contração na região do poro para permitir uma maior pressão da água para entrar, mas ele também tem uma pequena ação no ósculo, na parte que a água está saindo do porífero, ok? Aí, sobre esse endoesqueleto então, essas espículas formam esse endoesqueleto. Esse endoesqueleto pode ser de dois tipos, mineral ou orgânico, tá? Se ele for mineral, ele vai ter espículas calcárias ou silicosas, de calcário ou de sílica, tá? E aí vai ser formado pela célula chamada escleroblasto. E se esse endoesqueleto for orgânico, ele vai ter uma rede de espongina
produzido pelas células dos espongioblastos. Então são dois tipos de célula para produzir a estruturação do corpo daquela esponja. Não que a mesma esponja tenha os dois tipos de célula, depende de qual espécie a gente está falando, tá? Algumas vai ter esqueleto só endoesqueleto só mineral, outras vão ter um endoesqueleto só orgânico e algumas vai ter os dois tipos, tá? Então aqui a gente tem essa espícula silicosa, a composição dela, né? A Demospongia, que é aquela que eu falei no comecinho, que é a única que é de água doce, ela vai ter composição de espícula de sílica também. As calcárias são mais pontudinhas e a rede de espongina é essa aqui que forma uma redinha. E aliás, é a partir de esponjas orgânicas com rede de espongina que se retira, que se extrai a esponja de banho, tá? Obviamente tem algumas esponjas, a bucha de banho, ela é de origem vegetal, mas algumas esponjas de banho são de origem dessa esponja do mar aqui, tudo bem? Aí seguindo, nós ainda falamos sobre a reprodução das esponjas do mar. Essa reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Se essa reprodução for de forma sexuada, a gente tem uma célula chamada arqueócito que produz os gametas, o óvulo e o espermatozoide, né? Então a gente tem aqui, ó, o arqueócito produzindo gametas masculinos em uma esponja. Esse gameta masculino, esse espermatozoide vai sair dessa esponja pelo ósculo, vai nadar na água e vai entrar pelo poro da outra esponja que está produzindo o gameta feminino, o óvulo. Vai fecundar na parte do átrio, certo? Essa outra esponja tá jogando esse óvulo para fora no átrio aqui, e aí vai fecundar aqui no espaço do átrio. A esponja feminina vai liberar esse zigoto já formado a partir do ósculo. Então aqui, ó, o ósculo solta a larva, então formou o zigoto. Esse zigoto vai se transformar numa larva, que ela pode ser chamada parenquímula ou anfiblástula, depende de qual espécie a gente estiver falando, tudo bem? Aí essa larva, a parenquímula ou a anfiblástula, ela vai sofrer uma invaginação, vai começar a se desenvolver, vai se fixar e o ósculo vai se abrir e ela vai se desenvolver num novo indivíduo, tudo bem? Completando assim o ciclo de reprodução sexual. Nós ainda temos dois tipos de reprodução assexuada, que é o brotamento e a gemulação. No brotamento, só se formam brotos no corpo do animal e à medida que crescem, eles podem se destacar ou não. Se destacar, vai ficar igual essa imagenzinha assim, com dois indivíduos isolados, ainda que estejam um do lado do outro. Ou então eles podem permanecer juntos, agregados e aí formando uma colônia. Ainda assim, são dois indivíduos diferentes, tá? E a gemulação são a formação de brotos internos, que são essas gêmulas em esponjas dulcícolas, no caso lá da Demospongia. Quando o rio baixa o nível, ela corre o risco de morrer. Então ela vai sofrer essa gemulação, que é a produção dessas gêmulas para suportar essa condição ambiental adversa, tá? No caso, frio, seca, a baixa do nível do rio. E aí quando ela vai ficar com essa gêmula lá dentro, pelo tempo que o rio permanecer baixo. Quando o rio voltar com o nível normal dele, ainda que aquela esponja tenha morrido seca, a gêmula vai se manter e aí ela vai germinar depois que encontrar condições favoráveis de novo. Beleza? Passando, nós vamos falar agora sobre os quinidários, tá? Também chamados de selenterados. Eles são diblásticos, protostômios, neuromiários e de simetria radial. Então, quando está se formando um quinidário, ele tem apenas dois folhetos embrionários temporários, que são ectoderma e endoderma. Eles são protostômios, então na forma de blástula lá do embrião, o blastóporo, que é a boca primitiva, vai formar a boca original do animal, a boca definitiva.
são neuromiários, então eles já têm células nervosas se comunicando com células musculares. E de simetria radial, num plano de corte a gente consegue cortá-lo como se fosse uma pizza, cada um dos pedacinhos, um igual ao outro. São exclusivamente aquáticos, marinhos ou ducícolas, da água do mar ou de água doce. Eles podem viver isolados, um por um, ou formando colônias. A digestão começa fora da célula e termina dentro da célula, então é intra e extracelular. E ele tem quinidoblastos para defesa e captura de alimentos, por isso do nome do filo quinidários, por causa desses quinidoblastos. E eles possuem um sistema nervoso chamado difuso, porque são apenas células nervosas, sensoriais na verdade, que se comunicam com células musculares. E é apenas isso, por isso que é um sistema nervoso difuso. Dentro da morfologia, nós temos dois tipos de quinidários, o que forma o pólipo e o que forma a medusa. Às vezes, a mesma espécie forma as duas formas morfológicas, certo? A forma de pólipo é cilíndrica e é fixa, igual à anêmona do mar. Então a gente tem aqui ela fixa em algum substrato, com seus tentáculos para cima. Aqui a gente tem a medusa, que é a forma de guarda-chuva e é de vida livre. Então ela tem esse formatinho com o globinho em cima e os tentáculos para baixo. E aí ela fica nadando ativamente, certo? Nos dois casos eles vão ter as mesmas estruturas. A estrutura interna é a cavidade gastrovascular, aqui está em cinza também, é um pouquinho menor, né? A estrutura de mesogleia, que é a estrutura que compõe a parte mediana do corpo, a parte do meio do corpo. Os tentáculos no pólipo tá para cima, na medusa tá para baixo. A boca no pólipo e na medusa tá no meio dos tentáculos, tudo bem? Aqui e aqui, ok? Aí a gente tem os tipos de células desses quinidários, são vários tipos. A gente tem as células nutritivos musculares, que revestem aquela cavidade gastrovascular que eu falei, então vão servir para jogar enzimas digestivas em cima do alimento que tiver ali. Vamos lembrar que uma anêmona do mar, por exemplo, ela já pode ser inclusive carnívora, ela já come algum peixinho que passar ali pelos tentáculos dela, ela prende, paralisa com o quinidocisto dela e aí traz para dentro da boca e aí ela vai jogar essas enzimas digestivas a partir dessa célula nutritivo muscular. Tem a célula nervosa, que recebe os estímulos das células sensoriais, então tá lá basicamente nos tentáculos para perceber a presença de alguma potencial presa, né? Então a partir disso que ou ele fecha o tentáculo ou então ele vai jogar substância urticante para poder paralisar a presa, é aquilo que também pode dar uma queimadura no caso da água viva, né? Ela causa queimaduras nos banhistas na praia porque ela se sente ameaçada e ela solta essa substância que é urticante. Em pouca quantidade ela causa só uma coceirinha, se for em maior quantidade ela pode causar uma queimadura de pele, tá? E aí de variados graus. Normalmente é um pouco mais leve, porque o tamanho delas também não é compatível com uma quantidade muito grande de substância urticante. Temos ainda a célula glandular, que secreta essas enzimas digestivas também. A célula nutritivo muscular reveste a cavidade e ajuda nessa digestão. E a célula glandular é que solta essa enzima digestiva, tá? A célula epitélio muscular, que forma a cobertura corporal e é capaz de uma pequena contração. Ela que fica nos tentáculos também para poder fazer essa contração. A célula intersticial, que pode dar origem a outros tipos de célula, é uma célula de reserva, digamos assim, né? Ela pode se diferenciar em qualquer uma das outras células. A célula sensorial, que recebe esses estímulos, né? O estímulo de tato, por exemplo, né? Quando um peixinho está passando pelo tentáculo daquela anêmona do mar, ela consegue perceber por essa célula sensorial. E o quinidócito, que tem aquela substância urticante que eu falei para vocês, certo? Temos a reprodução dos quinidários, que pode ser de maneira assexuada ou sexuada. De forma assexuada é basicamente a mesma forma dos poríferos que a gente viu, por brotamento, certo? Tem o quinidário, tem a hidrazinha, por exemplo,
forma-se um broto, esse broto cresce, cresce um pouco mais e aí ele pode se soltar e ficar livre, ou ainda ele pode permanecer junto ali naquela outra hidra, no caso, que deu origem a ela, formando uma colônia. Ou ainda pode fazer a reprodução sexuada por alternância de gerações. E aqui que entra esse processo de estrobilação. Porque aí vai acontecer assim, a gente vai ter duas medusas, o macho e a fêmea, certo? Cada um soltando os seus gametas, espermatozoide e óvulo, vai fecundar na água, forma o zigoto. Esse zigoto vai passar pela sua reprodução sexuada normal, né? Pelo seu desenvolvimento normal. Então, pelas formas de blasto, lagastro, plânula, que é a fase de larva, né? Essa larvinha vai se fixar, vai se desenvolver, desenvolver os tentáculozinhos para cima, vai virar um pólipo, tá? Por isso que a gente chama de alternância de gerações. É a alternância entre a fase de medusa e a fase de pólipo. Por isso que eu falei lá no começo que uma espécie só poderia ter os dois formatos de corpo, pólipo e medusa, beleza? Aí, esse pólipo que virou aqui é um pólipo jovem ainda, não terminou o processo de reprodução. Ele vai começar a meio que se fragmentar, né? Em cifístoma, cada fragmentozinho vai chamar cifístoma. E um vai ficar em cima de outro como se fosse uma pilhinha de pratos. É isso que é a estrobilação. Cada pedacinho, cada estróbilo vai se soltar, vai virar uma larva jovem adulta, que é chamada de éfira, que é a larva de uma medusa adulta. Então, da éfira vai virar a medusa adulta. Tudo bem? E aí, para terminar, a gente tem a classificação dos quinidários. São 4 classes. Na apostila de vocês estão 3 apenas. Mas hoje em dia se inclui a classe Cubozoa também. Então, nós temos a classe Anthozoa, anêmonas do mar e corais verdadeiros. A Sifozoa, os sifozoários, que são essas águas vivas. A Cubozoa, que são as medusas em formato de cubo, é uma classe nova, uma classe pequena mesmo. E a classe dos hidrozoários, que são as hidras, algumas medusas, a caravela do mar e os corais também. Tá? Chamados de corais de fogo. Esse conteúdo da apostila, esse conteúdo está na apostila de vocês, na unidade 24, a partir da página 11, se vocês quiserem voltar lá para poder ver esse conteúdo e poder estudar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. E aí eu peço para vocês passarem esse link dessa videoaula para os alunos que possam não ter tido acesso a esse vídeo aqui, certo? E aí, gente, é isso. Curte, compartilha, comenta, compartilha com seus amigos. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!